Boa tarde. O pessoal que está aqui, não são muitos hoje, deve ser o dia chuvoso, consequência da presença ilustre do Corbano na live, né? Gente, hoje, se vocês olharem aqui o nosso planejamento, realmente está acabando as nossas aulas, né? A proposta de hoje é falar, então, aí do planejamento das interações de desenvolvimento. Então, na verdade, é juntar tudo o que a gente fez até agora para fechar o projeto, transformando os casos de uso, o banco, em algo palpável, que seria os protótipos funcionando integrado com as questões do módulo, né? Na verdade, a atividade de planejamento das interações, ela é um passo antes de iniciar o desenvolvimento, que é o momento que a gente vai falar o que a gente vai efetivamente fazer. Se a gente fosse trabalhar num ano normal, a gente pegaria todos os nossos casos de uso e definiria prazos para entregar cada um dos casos de uso, convertendo os protótipos para algo funcional, conectado com um banco de dados, por exemplo. E a gente quebraria aí umas 3 datas para essas entregas. No nosso caso, a gente está num ano super atípico, inclusive sem um banco integrado. Então, a ideia é ter um único prazo, que é até dezembro, e é o momento em que a gente vai criar regras de quais as funcionalidades que a gente vai estar entregando por módulo. Então, a proposta da aula de hoje é falar exatamente sobre isso. Então, sintam-se à vontade de interromper a qualquer momento para tirar dúvidas, tá? E aí, depois dessa aula, a gente vai ficar à disposição para, principalmente, eu acho que tirar dúvidas aí do TFC, para quem já conseguiu começar a fazer, né? Bom, então, como eu estava comentando, esse planejamento que a gente vai aprender a fazer hoje é para entregar as funcionalidades, e as funcionalidades, a nossa data única é dia 17/12. Então, dia 17 de dezembro, a gente vai ter a apresentação das funcionalidades. Cada módulo vai apresentar o que foi feito, né? Se vocês olharem, esse planejamento que nós vamos passar hoje, vocês vão ter que apresentar para nós na semana que vem. Na semana que vem, é a semana que a gente tem aquela reunião para análise de desempenho dos grupos, que é fundamental a presença de todos do módulo, né? E durante essa reunião por módulo, em que a gente vai conversar de notas e tal, a gente vai pedir que vocês mostrem quais foram as funcionalidades que vocês estão pretendendo entregar, então, até o dia 17/12. Então, só vou falar sobre essas 2 aulas, né? Então, focando na aula de hoje. Eu acredito que a gente não vai demorar meia hora aí para falar sobre o assunto planejamento, e depois a gente vai ficar até encerrar aí todas as dúvidas de TFC. Bom, falando aí então do planejamento das interações, qual que é a ideia dessa atividade? Ela é uma atividade muito simples, vocês vão fazer de verdade ela em 15 minutos, talvez menos. Aí, Fácil. Vocês vão elaborar uma planilha, que a gente vai apresentar o modelo hoje dessa planilha, em que vocês vão colocar nessa planilha quais vão ser os casos de uso, quais vão ser as funcionalidades que a gente vai implementar usando o nosso banco de dados e seguindo o nosso documento de casos de uso até aquele dia 17/12. Então, quem são os responsáveis? Na verdade, todo mundo vai ter que fazer junto. Todos é responsável. A gente não vai ter um único módulo específico para isso. Um único papel, desculpa, específico para isso. Mas vamos pensar que quem tem que puxar essa atividade, nós estamos colocando aí na responsabilidade dos desenvolvedores, tá? Então, para criar a atividade lá no Kanban, vocês vão colocar uma atividade por módulo, elaborando o planejamento das interações de desenvolvimento, coloca como todos participando, mas escolhe um dos desenvolvedores ali como o principal responsável. A data de entrega, então, desta planilha é na próxima aula, que é dia 19/11, que vocês vão estar mostrando para a gente. E vocês vão colocar onde isso? Lá no SVN, né? Lá na pasta de documentações, na sua pasta do módulo, e cria uma pasta planejamento. Aí vocês vão colocar a planilha, que é um Excel, dentro dessa pastinha aí. Bom, falando um pouquinho mais desse planejamento e complementando, nós vamos revisar o planejamento, então, na semana que vem, dia 19. Semana que vem nós não temos gravação de live de assunto nenhum, a gente está basicamente encerrando uma outra etapa do projeto, adaptado para o ano de ensino remoto.
em que a partir da 1h30 a gente vai conversar com cada um dos módulos. Da 1h30 até as 2, módulo 1, depois das 2 às 2h30, módulo 2, módulo 3 iniciando às 2h30, módulo 4 iniciando às 15, módulo 5 iniciando às 15h30. O que nós vamos fazer dentro dessas meia hora, desses 30 minutos? Vocês vão apresentar a planilha e a gente vai trocar uma ideia da planilha. Isso a gente não vai demorar 5 minutos. Aí a gente vai fazer aquele bate-papo das notas, manja, aquele bate-papo do desempenho do grupo que a gente já fez há umas 4 semanas atrás. Aqui agora a gente está encurtando para ser mais justo, né? A gente já está num ritmo aí de trabalho. Então, a nossa análise de desempenho ela tem que ser baseada principalmente na finalização do documento de casos de uso, na elaboração aí do banco de dados, de todas as questões do banco de dados, e também desta atividade que a gente está começando a conversar hoje, que é do planejamento das interações aí para desenvolvimento, né? Quero deixar claro o seguinte, a gente gostaria muito que todo mundo tivesse. Então, se for preciso ajustar esses horários para que todos participem, entrem em acordo dentro do módulo, um horário adequado, e eu, Luiz Ângelo, a gente entra para conversar com a turma naquele horário adequado, né? Aí, se for um momento que não der para mim e para o Luiz, a gente se ajusta e tenta achar uma data, uma hora melhor, né? Mas a gente gostaria de conversar com todos, é fundamental isso, tá? Falando, então, aqui do planejamento das interações, então, para deixar claro, para não ter dúvida nenhuma, aqueles protótipos que vocês já fizeram, que foi baseado no documento de caso de uso, o que é o desenvolver? É transformar aquele protótipo para que ele seja algo funcional, algo que realmente faz sentido, funcione, esteja conectado com o banco, siga todas as orientações dos casos de uso. A atividade de planejamento, a gente vai, então, definir quais vão ser as funcionalidades do módulo, que a gente vai fazer exatamente isso que eu comentei, que é essa implementação completa. Então, já está muito claro que nós não vamos fazer todas as funcionalidades. Por exemplo, tem módulo que tem 33 funcionalidades. É impraticável a gente conseguir terminar essas 33 funcionalidades até o dia 17/12. Então, nós estamos criando algumas regras para a gente definir um grupo bem menor de funcionalidades, mas que nesse grupo eles estejam 100% funcionais, né? Perceba que ainda a gente tem 2 grandes atividades no projeto. A primeira atividade, que é esse desenvolvimento, é essa funcionalidade, e a segunda atividade, que a gente vai conversar, se não me engano, daqui 2 ou 3 semanas, que é a elaboração do manual do usuário. Du, eu acho que o teu áudio está aberto, não sei se você quer tirar alguma Perdão. dúvida. Não, tranquilo, eu achei que era dúvida. E a outra atividade é essa elaboração do manual do usuário, que é o momento que a gente vai produzir um vídeo para explicar sobre o nosso módulo e um vídeo para a gente explicar sobre todas as funcionalidades que a gente definiu nesse planejamento que a gente está conversando hoje. Perceba que a gente tem 40 dias de trabalho, então é razoável, né? É algo palpável, desde que a gente saiba definir esse quantitativo de funcionalidade. E quem tem que participar do planejamento e quem tem que participar do desenvolvimento efetivo? Todo mundo. Agora a gente vai conversar de que forma. Então, vamos lá, ó. Então, como que tem que ser desenvolvido as funcionalidades? Uma vez que a gente faça o planejamento, que é o que a gente está conversando sobre hoje, né? Eu vou mostrar a planilha daqui a pouco. No planejamento vai estar lá, a gente vai fazer esse caso de uso, esse caso de uso e esse caso de uso. Por exemplo, no módulo 1 a gente vai fazer o logar no sistema, a gente vai fazer o cadastrar o usuário, a gente vai fazer sobre o projeto, sobre a equipe e o feedback, enviar feedback. 5 funcionalidades, por exemplo. Isso é o planejamento. Nós vamos entregar e apresentar isso até o dia 17/12. Beleza, mas como que funciona, então, o desenvolvimento disso? Uma vez definido quais são os casos de uso, para cada caso de uso, a gente vai estudar aquela documentação de caso de uso relacionada a essa funcionalidade. Um trabalho que o analista tem um peso maior, o analista tem um conhecimento maior de causa sobre aquela documentação. Uma vez estudado, a gente vai analisar de que forma que o banco de dados foi implementado. O MER, o modelo relacional, que é o DER, e a parte do esquema físico também,
Por quê? Uma vez que a gente entendeu como que tem que funcionar a funcionalidade, né, por trás dos panos, o back-end, a gente vai ver de que forma que está o banco implementado e a gente pode perceber que, é claro, quem tem um maior domínio sobre isso são os DBAs. Então, quem vai contribuir mais em relação à parte de banco vão ser os DBAs. E o que nós temos que fazer? Naquele template pronto, aquele protótipo que vocês já entregaram, junto com a documentação de caso de uso, a gente vai ter que implementar ele seguindo tanto a documentação quanto o banco de dados pronto. Nós vamos deixar ele funcional, usando os conhecimentos lá do AW2 que o Everton está começando a passar para vocês. Né? Então, o Everton, ele, apesar de não estar integrado na disciplina de PDS, ele vai ser o que a gente sempre fala, que é o nosso consultor ad hoc, é o cara que ele tem o conhecimento e ele vai tirar dúvidas do projeto, e ele se colocou à disposição para isso. Eu não sei se ele já conversou sobre isso com vocês, mas naquela reunião que o Luiz e eu fizemos com ele está à disposição. Mas é claro que o Luiz e eu também está à disposição, né? A gente não está tirando e nos omitindo nisso de forma alguma. Né? A gente só está colocando que tem mais o Everton para nos ajudar. E depois, terminadas essas funcionalidades, aí sim a gente vai elaborar o manual do usuário, que é algo que ainda está pendente e que a gente vai ver. Então, mas eu quero que vocês entendam o fluxo completo aí do que seria essa implementação, né? Bom, então tá. Essa aqui é a planilha. Perceba, a planilha, inclusive, eu já vou até abrir ela aqui, ó. Vou abrir aqui, antes de mais nada, vou abrir aqui o portal da disciplina. Perceba que a gente já colocamos a aula 10, que é esses slides que a gente está passando para vocês, e tem a planilha do planejamento, né, que é o modelo, que é exatamente essa planilha aqui. Então, perceba que vocês vão ter um único grupo de atividades para serem entregues e apresentadas no dia 17/12, e aqui vocês têm que colocar quais vão ser os casos de uso que a gente vai entregar. Depois, quem vai trabalhar em cada caso de uso, e um controle de vocês de quantos por cento está pronto cada uma das funcionalidades para a gente ter até um retorno sobre isso, né? Então, assim, a principal dúvida que pode surgir nesse momento é o quê? Quantos casos de uso nós vamos colocar nessa planilha para ser desenvolvida até o dia 17? Então, nós criamos uma regra muito simples. A regra é, vocês vão definir X funcionalidades, sendo X exatamente a quantidade de integrantes do módulo. Então, vou voltar para cá. O módulo 1 vai ter 7 funcionalidades, o módulo 2 vão ter 6, 3, 4 também 6, e o módulo 5 vai ter 7. Mas, Breno, o fulano de tal não está participando. Tudo bem, mas ele é um integrante, então a gente tem que contabilizar mais um para ele aqui, né? Justifica-se a regra da seguinte forma, que como todo mundo tem que participar lá no desenvolvimento, a princípio a gente poderia jogar a responsabilidade do desenvolvimento de uma funcionalidade para cada pessoa do módulo. É loucura fazer isso, mas a gente percebe que dentro de 40 dias a gente conseguir fazer o entendimento do caso de uso, entender o banco, implementar e trabalhar no manual, é factível para uma única pessoa, né? 40 dias. Agora, é claro que a gente não recomenda fazer isso. A gente recomenda cada módulo ser dividido em 2 grupos. 2 grupos de trabalho que fica a critério de vocês quais vão ser esses 2 grupos. Só que a sugestão nossa, na verdade, eu vou deixar até um pouco mais forte. A recomendação, né? Porque a recomendação é quando a gente tem um caráter maior de obrigação, né? É que exista em cada grupo um analista, um DBA e um desenvolvedor. Porque dessa forma a gente consegue ganhar nesse fluxo que a gente está pensando para a entrega daquela atividade. Então, o que vocês têm que fazer? Então, vou fazer um exemplo aqui. Vou pegar aqui o exemplo do Du. O Du, ele é do módulo 5, né? O módulo 5 tem que ter 7 funcionalidades. Beleza. Aí, o módulo 5 vai se reunir essa semana para entregar até quinta-feira que vem e vai colocar um caso de uso, na verdade, 7 casos de uso, que é um para cada um, que eles acham que são factíveis de serem entregues até o dia 17/12. Isso é a primeira coisa. Então, é claro que faz sentido vocês colocarem coisas relacionadas, talvez coisas mais fáceis, enfim. Ou, se vocês querem algum desafio, vocês colocam aquele desafio. Muito bem. Aí, qual que é a próxima etapa que o módulo 5 tem que fazer? Bom, a gente tem que criar 2 grupos.
São 7, então um grupo vai ficar com 4, o outro grupo vai ficar com 3, por exemplo, funcionalidades. Mas como que vocês vão criar o grupo? E a recomendação nossa, então, por exemplo, a gente pode colocar lá o Gustavo, a Maria e a Esther, o Guilherme, o Jonathan, o Du e o Breno. Exemplo, né? E aí vocês vão colocar quem é o grupo 1, quem é o grupo 2, o grupo não muda, e o grupo vai ter as responsabilidades. Então, um dos grupos vai ter 4 casos de uso, o outro grupo vai ter 3 casos de uso. Breno, mas no meu grupo não vai funcionar assim, porque a gente está com alguma dificuldade, o pessoal não está comparecendo. Aí é claro que é uma recomendação, vocês têm a liberdade para se ajustarem, nem que vocês falarem, olha, todos os integrantes do módulo vai fazer tudo. Ok, eu acho super ruim. Por quê? Porque de que forma? Vocês não estão ganhando com paralelismo, vocês não estão ganhando na questão de produtividade, para render mais. Mas se for uma escolha do grupo, tranquilo, né? Vou voltar. Então, é só isso que vocês têm que fazer até quinta-feira. O preenchimento dessa planilha, escolher a quantidade de casos de uso que é referente à quantidade de integrantes do módulo, criar os grupos de quem vai estar trabalhando, colocar isso lá no SVN, na pasta de documentação, cria uma pasta de planejamento e nos apresenta isso na quinta-feira que vem, junto com a nossa reunião de análise de desempenho. Gente, aproveitar que o assunto planejamento está se encerrando antes de começar com o próximo assunto. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse planejamento? Aproveitem para perguntar, gente. Luiz, se você quiser complementar alguma coisa, também fica à vontade, viu? Beleza. Dúvida, gente? Sem dúvida? Tá fácil, né? Tá bom. Eu vou para o próximo. O próximo assunto é o que vai acontecer na semana que vem, que é a nossa reunião de análise de desempenho. A gente teve uma etapa que nós consideramos etapa 1 e 2, vamos dizer, que a gente duplicou as notas, né, a análise do desempenho de vocês referente, vamos dizer assim, ao primeiro semestre, que aconteceu há 4 semanas atrás. Agora a gente vai ter o que a gente está chamando aí de terceira etapa da análise de desempenho, que nós vamos fazer na semana que vem, a partir da 1h30. Então, vou reforçar aqui, a partir da 1h30, cadê? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, 4 e 5. Se precisar alterar, vocês entrem em acordo e nos avisem um horário que esteja todo mundo. Gostaríamos que estivesse todo mundo. Beleza. O que vocês têm que fazer para nós até essa reunião? Primeira questão. O propósito da reunião é a gente fechar, sendo muito, muito sincero, fechar uma nota para o módulo e fechar uma nota individual, né, para cada um de vocês. Eu acho que agora está muito mais fácil para o Luiz e para mim avaliar, né? Eu estou muito mais confortável, mas a gente gosta da participação de vocês nesse processo de análise de desempenho. Então, nós elaboramos um outro formulário, mais simplificado em relação ao primeiro, mais focado em que vocês vão preencher o nome de vocês, o prontuário, falar qual que é teu módulo e o papel, como que está o desempenho teu em relação ao projeto como um todo, qual média você acha que você merece, qual média você acha que o seu grupo merece, quem você contrataria de todo o projeto para trabalhar com você, quem você contrataria do seu módulo para trabalhar com você, e um momento para vocês abrirem o coração de vocês e falar o que vocês quiserem. Perceba que isso aqui é muito fácil de preencher, vocês preenchem aí em 2 minutos, mas é muito importante a sinceridade de vocês. Assim, nós percebemos que teve equívocos no preenchimento desse formulário no semestre anterior, para o bem e para o mal. Teve gente que está mandando super bem, mas acabou sendo modesto e jogou mais para baixo algumas notas que merecia maior. E teve gente que foi o malandro da jogada que jogou para cima, né? E a gente costuma considerar o que vocês preenchem aqui. Então, assim, eu vou insistir na questão da sinceridade, até porque essas notas elas vão ser discutidas na semana que vem junto com vocês, né? Então, o que a gente precisa pedir para vocês? Que vocês preencham isso até o dia 18, quarta-feira,
porque daí no dia 18, eu com o Luiz, na verdade, talvez eu com o Luiz, a gente já vai ter fechado a nota de vocês até o dia 18. Aí no dia 19 cedo, eu simplesmente vou pegar a planilha que vocês preencheram e vou colocar junto para a gente poder fazer a discussão. E aí, esse é um dos propósitos da nossa reunião na semana que vem. Além de revisar o planejamento, a gente fechar essa nota da terceira etapa. Dúvidas em relação a esse preenchimento? Gente, vocês estão quietinhos? É a chuva? O Elias falou que comeu feijoada. Ah, tem coisa aqui no chat. Já começaram algo do DW2? Não, já começou. 40 dias dá umas 6 semanas. Para 2 grupos de um módulo com 12 funcionalidades, fica uma funcionalidade por semana. Não, tudo bem, mas não é esse o propósito, João. O propósito é que seu módulo tem 6 pessoas. Vocês não têm que fazer 12 funcionalidades, vocês têm que fazer 6 funcionalidades. Essa é a regra. Eu estou entendendo que você está querendo entregar o módulo inteiro. Ótimo. Se vocês tiverem gás, conseguirem se organizar para fazer isso, é fantástico. Mas nós estamos balizando ali com uma regra mínima, né? A regra máxima aí vem do desempenho do grupo. Se vocês empolgarem e conseguirem fechar, excelente. Então vão ser 6 funcionalidades, praticamente fica uma funcionalidade por semana, é isso aí. Mais uma funcionalidade por semana, 100%, mas se você quebrar, vão ser 3 funcionalidades para cada módulo, então, para cada módulo não, para cada grupo, porque vocês têm 2 grupos dentro do módulo, certo? Então, no final das contas, vão ser uma funcionalidade a cada 2 semanas, né? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui, o Elias, o mínimo de funcionalidades... Não, já respondi, né, Elias, em relação do mínimo, né? Então, o mínimo é a quantidade de integrantes que tem o seu módulo. Então, seu módulo, Elias, é o módulo 4. Então, são 6 funcionalidades que vocês têm que entregar 100%. Exatamente. Mais alguém, alguma dúvida? Aproveitem, gente. Eu tenho 2 dúvidas. Pode falar, Nicole. A primeira é que, primeiro você pode disponibilizar esse link lá no grupo do WhatsApp, fazendo o favor da autoavaliação? Posso, eu mando depois. E a segunda, eu não sei, acho que a dúvida de mais gente é que, o Everton meio que não tá dando aula pra gente. Essa semana a gente não teve aula com ele. Bom, eu vou deixar o grilo no ar, tá? A gente vai trocar uma ideia com o Everton. Eu entrei aqui no Teams, parece que teve uma reunião essa semana, não teve? Uma reunião de 1h40, parece que eu vi lá em AW2. Agora a gente troca uma ideia com ele, né? Isso daí foge um pouco da nossa alçada aqui, né? A gente tem que trocar uma ideia com ele extra classe. Sim. Mais alguém? Dou-lhe uma na dica. Bom, gente, então, eu vou encerrar, né, a live, né, na hora. Finalmente, estamos terminando uma na hora. E aí a gente fica aqui para a gente fazer aquela nossa conversa dark, né, que é aquela que a gente pode falar qualquer coisa, que não fica gravado. E aí a gente fica para tirar dúvida de vocês também sobre o TFC, quem tiver, tá bom? Valeu, galera. Estou encerrando. Beijo.